Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por meio dessa palavra e falar aos nossos corações, talvez assim produzindo fé e esperança e levando todo medo e todo desespero e insegurança embora. Quando o Senhor fala, tem esse poder. Então que Ele possa vir e se manifestar por meio do seu Espírito Santo. Como que está o coração, minha irmã? Como que está o coração? Vamos embora para mais uma conversa? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro, na verdade no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor e evangelista e guerreiro Marcos, capítulo 16, verso 5, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenha medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde havia colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Eu gosto de observar essa história do Deus encarnado, nosso Senhor Jesus de Nazaré, nessa odisseia com os discípulos e as mulheres também que eram discípulas do Mestre, sim, apesar de não serem apóstolos, mensageiras, elas tinham ali o seu chamado junto ao Senhor e permaneceram fiéis ali até o final, embora as expectativas delas talvez já tivessem sido abaladas. Elas viram aonde foram enterrado o túmulo quando José de Arimateia pediu o corpo. Ficaram com a esperança de prestar uma honra. A busca que era justamente para honrar a Deus. Muitas pessoas têm partido nessa missão, a qual o Senhor colocou em coração algo através daquilo que seria uma experiência sobrenatural, começaram a buscar. E talvez as suas expectativas estejam, assim como as das mulheres, querendo cuidar e honrar de um corpo que já até estava morto ali, passando os olhos, e as especiarias, que era até um costume adotado do Egito antigo, era como eles faziam. Significa e tem a tipificação justamente da preservação da vida. Elas foram comprar as especiarias no sábado, domingo de manhã foram lá. O cenário fala justamente de um cumprimento de promessa, de um momento, e aqui é o cumprimento no que se refere à bondade de Deus, mostrando um novo recomeço, algo que o nosso coração, muitos aqui, tanto almejam. Elas chegaram ao túmulo do Senhor Jesus e eu li alguns versículos logo no momento em que elas viram a pedra do sepulcro aberta, porque mesmo que elas vissem a impossibilidade do momento, porque quando elas partiam rumo ao túmulo, elas perguntavam: quem removerá a pedra do sepulcro? Visto que elas não tinham capacidade, força física para tal acontecimento. Chegaram lá, viram e entraram no túmulo. Mediante a isso, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse versículo. A palavra fala: ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas. Eu gosto dessa parte, irmãos, eu gosto de muita parte. Por quê? Algumas características dos anjos, como por exemplo, jovem vestido de branco, ou seja, pureza e santidade, são algumas características do céu, mas juventude também. Muitas vezes mostra os anjos como jovens, como pessoas jovens, de pouca idade. E lá nós sabemos que a eternidade, o tempo não consumirá como aqui acontece, que esse corpo, a questão da decomposição e até o que elas estavam indo fazer justamente para preservar ali talvez uma lembrança, porque afinal de contas o Mestre foi muito bom com elas. A Maria Madalena e a outra Maria que estavam ali em questão, que eram as mulheres, tinham permanecido fiéis até o final, ao contrário até mesmo de discípulos como Pedro, que com o calor do momento, a pressão, a angústia, fugiram, negando Jesus 3 vezes. Mas aquelas mulheres, elas foram, e mesmo depois da morte ali, com a intenção de honrar o Senhor,
uma busca de honra. Elas foram buscar justamente ali um momento a mais, vamos dizer, uma lembrança, porque, irmãos, quem visita cemitério depois de, vamos falar a verdade, quem entra em túmulo e visita cemitério é porque o ente que foi embora, a pessoa que foi embora, a pessoa que morreu faz falta. Ninguém em sã consciência gosta aí nem de velório, ninguém mesmo, irmão. Eu não gosto, eu vou porque a gente vai prestigiar as pessoas. E elas entraram no túmulo, viram um jovem. E imagina você chegar no cemitério, irmão, e ver alguém de branco andando, resplandecendo lá. Imagina, é natural que elas fiquem assustadas. Mas é importante lembrar primeiro que toda busca chega ao fim. Toda busca, meu irmão, todo deserto tem um começo, um meio e um fim. Toda história tem um começo, um meio e um fim. Eu não sei pelo qual momento você está passando, irmão, da sua busca, não sei, minha irmã, pelo que você está passando, mas eu quero trazer essa palavra de esperança. O seu deserto, a sua busca, aquilo que você tem, que o Senhor colocou no teu coração como algo que honrará Ele, chegará ao fim. Mateus capítulo 7, versículo 8. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrir-se-lhe-á. Aquele que procura, acha. Então, não se preocupe. No tempo de Deus, naquele momento reservado, a busca vai chegar. E será com um fim de surpresa. Elas ficaram assustadas. Por quê, irmão? Esperavam encontrar o corpo morto, mas encontraram um homem de branco lá, jovem, puro, santo. Será com um final de surpresa, irmão. Será com um final a qual o Senhor mesmo preparou para você. Não será como nós pensamos. Não será. Será. O Deus é um Deus ainda que surpreende. Deus é um Deus ainda que gosta de surpreender. Bem-aventurados são aqueles que esperam no Senhor, porque serão gloriosamente surpreendidos. Eu quero repetir isso, para que entre em teu coração. Bem-aventurados são aqueles que esperam no Senhor, porque serão gloriosamente surpreendidos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aquelas mulheres mostraram amor, se mantiveram fiéis e continuaram a busca, mesmo depois da morte. Elas, no caminho, até se perguntavam: quem removerá a pedra? Diante de uma impossibilidade, continuaram a buscando. Chegaram lá, a pedra estava removida e entraram. Olha, no versículo 6 fala: não tenham medo. Irmãos, eu gosto porque quando nós chegamos em um final de uma busca, os medos se esvaem, sabe? Os medos, eles acabam por se dissipar. Eu citei o versículo e gosto de citar ele, 1 João capítulo 4, versículo 16, fala que no amor perfeito não há medo. Ele expulsa fora todo medo, ele lança fora todo medo. E essa é uma verdade. Mas é quando nós percebemos que o amor de Deus ele é perfeito por nós e que ele nos acompanha independente do momento em que nós vivemos, independente da situação em que nós estamos vivendo. Na nossa caminhada nós vamos viver vale, nós vamos viver espinho. Na caminhada da fé vai ter fogo, irmão. Vai ter momentos de aflição, vai ter momentos de angústia extrema. Servo angustiado, serva angustiada. Mas Deus ele vai arrancar todo medo. Eu quero profetizar, meu irmão, que Deus vai arrancar todo medo. Eu gosto de uma passagem de Mateus capítulo 14, justamente da travessia de Pedro sobre o mar, que ele anda sobre as águas. Em Mateus 14, 27, quando eles observaram ali o Senhor Jesus, até confundiram ele com um fantasma e gritaram de medo, perguntando quem ele. Nesse instante Jesus disse, 14, 27, coragem, sou eu, não tenham medo. E quando nós identificamos que ele está junto, o nosso medo vai embora. E Pedro, para confirmar, falou para ele, se tu mesmo manda eu ir sobre a água, e ele foi. Jesus falou, venha, deu uma palavra. E fala justamente de um momento em que nós queremos adiantar o processo.
aonde nós não estamos preparados para enfrentar a força do vento e a tempestade, mas mesmo assim queremos andar numa superfície, num terreno estranho, aonde não andamos nunca antes. E Pedro foi, e mesmo que ele andasse, porque havia uma palavra de Deus solidificando até mesmo um terreno improvável e um terreno que era líquido, tornando ele tão forte como pedra, porque a palavra diz que nós devemos confiar no Senhor, que é a rocha eterna. E quando ele olhou para a força do vento, ele sentiu medo e ele caiu. Eu gosto de Apocalipse 2,4 porque fala: lembra-te da onde caíste. Porque em muitos momentos nós perdemos a paixão justamente porque olhamos para a força da tempestade. Olhamos para as forças das circunstâncias. As circunstâncias, elas imprimem pressão no nosso coração, capazes de gerar um desespero interior, nos fazendo cair, nos fazendo afundar. Mas por que em Apocalipse fala para nós lembrarmos da onde nós caímos? Porque nós podemos resgatar a nossa paixão do primeiro amor novamente. Naquele momento em que Pedro ouviu a palavra, sou eu, coragem, não tenha medo, ele quis andar aonde ele nunca tinha andado antes. E foi, corajoso Pedro. Mas olhou. E quantas vezes nós olhamos, irmão? Quantas vezes nós sentimos medo? Quantas vezes a insegurança bate a respeito da promessa? E quando nós chegamos no final dessa busca, assim como aquelas mulheres ali de frente ao anjo, diz, o medo vai embora. E por isso que Jesus fala para nós voltarmos ao primeiro amor e lembrar de onde caiu. Porque quando ele caiu, quando ele afundou, o Senhor chegou e pegou ele com mão forte. O Senhor segurou ele pela mão. No versículo 31 fala assim: imediatamente Jesus estendeu a mão. Então é no momento onde nós caímos que nós vemos a mão poderosa do Senhor segurando, para que nós não venhamos a afundar completamente nas circunstâncias que nos envolvem e que produzem medo, insegurança. Olha, a palavra continua falando: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Como assim? Você diz, Alice, que todo aquele que busca achará, que todo aquele que procura achará, que todo aquele que bate a porta abre-se-lhe-á, que todo aquele que pede recebe. Irmãos, essa parte é a melhor. Por quê? Porque a busca, ela superará todas as expectativas que nós criamos no meio do caminho. Ele não está lá. O alvo da busca não está lá. Não está lá onde? No lugar de morte, irmão. A busca que o Senhor colocou dentro do nosso coração, aquilo que Ele colocou como uma obra pessoal dele, algo que é pessoal para Deus. Entenda, meu irmão, aquilo que é seu sonho, entenda, minha irmã, aquilo que é seu sonho, aquilo que é pessoal para você, é importante e também é o sonho de Deus, é importante para Deus. É algo que Deus quer que você frutifique. Mas a nossa busca, ela vai superar todas as expectativas. Por quê? Ele muda todo o nosso interior para nossas realidades externas mudarem. Elas buscavam no lugar de morte, mas ele não estava lá. Muitas vezes nós buscamos Jesus em lugares em que ele não está, irmão. Então ela vai superar as nossas expectativas, porque ele fará além. Efésios 3:20 fala que Deus vai agir operando em nós, fazendo infinitamente mais do que pensamos, agimos, imaginamos ou até mesmo oramos pedindo a Deus. Então, a busca vai superar as expectativas. Por quê? Olha, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Ressuscitar significa ressurgir. É um renascimento. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Então você verá diante dos seus próprios olhos, irmão, aquilo que um dia foi só uma oração. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir. Você verá diante dos seus próprios olhos aquilo que um dia foi só uma oração. O Senhor fará questão de que você veja. Por quê, irmão? Porque quando nós vemos, quando os nossos olhos contemplam um milagre,
Quando nós temos a certeza de que tudo aquilo que nós pensamos muitas vezes ser loucura, o Senhor disse: importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro e que ele pereça e sofra, seja traído, seja rejeitado e sofra na mão dos líderes. Mas ele ressuscitará no terceiro dia. Ressuscitou. Então o Senhor fará com que você veja com seus próprios olhos. Para quê? Para que nós nos tornemos testemunhas. Uma testemunha fala do que viu e do que ouviu. Lucas 18, versículo 7. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Deus fará justiça por você, meu irmão. Deus fará justiça, minha irmã, por você. Deus fará justiça a você que tem derramado lágrimas em oração. A oração do justo pode muito, sim, em os seus efeitos. Olha, no versículo 7 fala: agora vão e digam aos seus discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles da Galileia. Uma preocupação especial com Pedro. Pedro sofreu muito, porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. E Pedro estava sendo preparado, irmão, para ser o líder da igreja. Então havia uma preocupação especial ali com parte do mestre por Pedro. Por quê, irmão? Porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Então era importante que naquele momento ele viesse lembrar da onde ele caiu. Quando nós lembramos da onde nós caímos e lembramos que a mão forte do Senhor nos segurou naquele momento, irmão, o nosso coração se enche de fé que Ele faz mais uma vez. Ele faz de novo mais uma vez. E aqui a gente pode perceber que Deus é simplesmente poderoso para nos dar um lindo recomeço. Deus lhe dará um lindo recomeço, meu irmão. Deus lhe dará um lindo recomeço, meu irmão. Agora vão e digam, percebam, está tirando elas do lugar de morte e está colocando elas para ir à Galileia. O que é a Galileia? Era o distrito, o centro dos pescadores, fala de trabalho. Israel era uma nação pesqueira, então Deus vai te tirar do lugar de morte e vai lhe dar uma função através do teu testemunho, vai te colocar num lugar de ação. Deus vai te tirar do lugar de estagnação e te colocar num lugar de ação. Deus vai lhe dar um lindo recomeço. Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículo 4. E ele lhe enxugará toda lágrima dos olhos, e não haverá mais dor, e nem morte, e nem ranger de dente. Não haverá mais dor, nem desespero, e nem morte. Ele lhe enxugará toda lágrima e ele fará todas as coisas novas. Então Deus lhe dará um lindo recomeço, meu irmão. Eu creio que Deus está enxugando lágrimas nesse momento. Eu creio que Deus está produzindo fé e esperança para que as pessoas possam avançar. Normalmente é nesse momento. É num momento de desespero. A tua fé e a tua esperança lhe trouxeram até aqui. A nossa fé e a nossa esperança nos trouxeram até aqui. Mas é no nosso pior momento que a nossa fé verdadeira nasce. Uma fé genuína, capaz de gerar milagres. Olha, e a palavra fala, vocês o verão lá, como ele lhes disse. A palavra vai se cumprir, tudo que foi declarado acontecerá, meu irmão. Mas agora nós precisamos saber que há uma caminhada. Elas precisam ir até lá. Por quê? O milagre tem local, hora e dia marcado para acontecer. Local, hora e dia marcado. É lá, quando elas chegarem, meu irmão. É depois de completar a caminhada. É depois de vivenciar os momentos de dor, é depois de suportar o processo, é depois de confiar no Mestre e ver com os próprios olhos que tudo aquilo que Ele prometeu é realidade. Deus já tem, meu irmão, o seu milagre está na agenda de Deus, já tem local, já tem hora e dia marcado para acontecer. Porque a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus.
porque para Deus nada é impossível. Então, fica com o coração tranquilo, descansa nessa palavra. Continua caminhando, continua, persevera, busca, bate, pede, insiste. Insistir e persistir até que todas as portas se abram, até que tudo aconteça conforme ele falou. Tem muitas pessoas aqui que é justamente no tempo que o Senhor está trabalhando. Então, calma, acalma o coração, não se preocupe. Deixa Deus te conduzir até o lugar. Vai pelo Espírito, vai pela fé e não pela ideia dos outros. Continua caminhando firme, somente não para. Deus tem um lindo recomeço para você. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.